Professora, mas a senhora acha que depois da queda do Muro de Berlim, as pessoas se perderam um pouco nessa questão dos valores? Porque antes era fácil, né? Existia uma dicotomia que era o bem e o que era o mal. O mundo ocidental, o mundo oriental, e ali a gente ia traçando o que a gente queria para a gente. Com a revolução da informação, com a queda do Muro de Berlim, a senhora acha que a sociedade em geral, no mundo dessa aldeia global, ela não perdeu um pouco o rumo na questão dos valores, não misturou muitas coisas, não está um pouco ainda, apesar de 10 anos, né, 11 anos, a gente ainda está buscando essa... Aqui, cara, vai fazer 10 anos? Não, vai fazer 20, né? Porque foi 89, vai fazer 20 anos. É. Quer dizer, então esse processo tem melhorado, a gente percebe que tem melhorado, mas será que não é a linha, não está nos voltar? Quando você fala educar, a gente pensa assim, mas e as pessoas que já estão, saíram, viveram essa transformação e não conseguiram ainda se adequar no mundo? Como que é isso? Olha só, eu classifico essa tua pergunta numa classificação muito particular que a gente tem, que é pergunta JK. Né? Aquela história de 50 anos em 5. Então, 50 assuntos em 1. Porque, olha só. Primeira coisa, o que a gente teve durante o período da Guerra Fria não era uma divisão entre o bem e o mal. Era uma divisão entre o que é bom e o que é ruim. E a gente, hoje, está tendo que diferenciar o que é bom e o que é o bem. O que é o bom? Tá? Bom é aquilo que eu gosto. Tá? Então, é uma série de coisas que eu gosto e que você não gosta. Então, tem uma série de comidas, por exemplo, que eu adoro e que você não suporta. Mas se você vai à minha casa e eu te ofereço isso, se você não comer, eu vou reclamar, que você é uma pessoa mal educada, caramba, eu fiz aquilo com tanto carinho, olha só, ofereci o que eu tenho de melhor e você detestou. Por quê? Porque você não gosta, tá? Isso é o bom. O que é o bem? O bem tem um caráter universal. Uma ação benéfica, uma ação ética, ela é benéfica aqui, na China, em qualquer lugar. Ela é percebida universalmente como benéfica. Então, quando a gente saiu de uma dicotomia ideológica do que é bom e do que não é bom, a gente se tornou, se viu diante de um novo desafio, e é a esse desafio que eu estava me referindo quando eu estava falando de desafios globais, que são os desafios benéficos. Hoje, o desafio que a gente tem é o desafio de encontrar encaminhamentos de solução para as questões ambientais, para as questões econômicas, para as questões sociais, para a miséria humana, para tudo isso que a gente tem diante de nós, com foco no bem comum. Ninguém mais imagina que um país, que um governo, né, ou que uma estrutura isoladamente poderá ir bem num mundo que vai mal. E essa é uma visão que, sob a ótica ideológica, não existia. Era possível uma parte do mundo ir bem, enquanto uma outra parte do mundo ia mal. Hoje, já não se tem essa leitura. Então, o que a gente tem hoje, não é que a gente se perdeu, a gente está diante de novos desafios. Hoje, a gente está diante de um conjunto de desafios onde ou nos entendemos como humanidade, a respeito dessas grandes questões, ou dificilmente a gente constrói encaminhamentos de solução. E quando você fala, como é que a gente fica em relação à educação, nós, né, que já somos adultos, vamos tomar cuidado para não confundir educação com escola. Essas duas coisas não são sinônimos. E um dos grandes equívocos da educação é vender a ideia para as pessoas que a partir do momento que ela tem um diploma, ela está pronta. Eu diria que toda instituição de ensino que faz isso tinha que oferecer junto com o diploma um certificado de garantia de felicidade e de ser um ser humano bem-sucedido. Porque o que esta criatura acabou de fazer foi simplesmente passar por uma etapa seguramente extremamente reduzida no âmbito do seu desenvolvimento e da sua formação. E o que a gente tem hoje é um desafio de educação perene, ao longo da vida. E educação como sinônimo de aprendizado, de desenvolvimento, e não como sinônimo de escola.